Enem 2019, uma questão de eletroquímica, pilhas. Vamos à leitura do enunciado. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, que é uma base, e outra espécie química pulverizada, ou seja, na forma de pó. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio, isso é importante, libera gás hidrogênio, e energia na forma de calor, uma reação exotérmica, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos nesse quadro. Então, você tem aqui, 6 semi-reações. São 6 semi-reações de redução. Alexandre, como é que você sabe que essas semi-reações são semi-reações de redução e não semi-reações de oxidação? Basta você localizar onde estão os elétrons. Veja que os elétrons estão sendo ganhos, eles estão do lado dos reagentes. Então, em cada uma dessas semi-reações, alguma espécie química está ganhando elétrons. Então, elas são semi-reações de redução. E esses potenciais padrão dados aqui também são potenciais de redução, tá bom? Então, nós temos aqui 6 semi-reações de redução, porque os elétrons estão do lado dos reagentes, espécies químicas estão ganhando elétrons, e nós temos aqui 6 potenciais de redução. Não esqueça de uma regra importante para pilhas. Já que aqui são os potenciais de redução, quem tiver o maior potencial de redução, sofre redução. E quem tiver o menor potencial de redução, sofre o quê? Oxidação. Repetindo, isso aqui são potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução, sofre redução. Lógico, porque o potencial de redução, ele mede a tendência da substância a se reduzir. Então, quem tiver o maior potencial de redução, vai sofrer redução. Quem tiver o menor potencial de redução, como tem uma menor tendência de sofrer redução, logicamente vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Porque o que é uma pilha? É uma reação de oxirredução espontânea. Então, numa pilha, pelo menos uma espécie química vai estar se oxidando e outra espécie química vai estar se reduzindo, tá bom? Então, está aqui 6 semi-reações de redução e 6 potenciais de redução que foram fornecidos. Aí ele diz, qual é a outra espécie química que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a eficiência? Então, ele diz que para desentupir esgotos em tubulações residenciais, ele usa uma base, que é o hidróxido de sódio, por isso que todas essas reações estão em meio básico, alcalino, tá vendo aqui? Tem o grupo OH-, então todas essas semi-reações estão ocorrendo em meio básico. E aí ele disse que, além de utilizar a base, ele coloca alguma substância na forma de pó, que na verdade deve ser algum metal. Esse metal pode ser ou cobalto, ou cobre, ou chumbo, ou alumínio, ou ferro. Vamos já descobrir. E aí, será que ele coloca cobalto em pó, cobre em pó, chumbo em pó, alumínio em pó ou ferro em pó? Porque a primeira reação ela já está reservada, porque ele diz que a reação produz hidrogênio. Então, nós dessas 6 semi-reações, nós vamos ter que escolher 2. Uma para sofrer redução, que nós já acabamos de escolher. É a água que se reduz. A água que se reduz, ele diz, quando coloca a água, libera hidrogênio e libera calor. Essa reação é exotérmica, libera hidrogênio, que aumenta a pressão, vai fazer o desentupimento das tubulações. Então, essa primeira reação, ela já está escolhida, que é uma reação onde vai ocorrer a redução. Então, é a água que vai se reduzir, produzindo gás hidrogênio. Então, essa primeira reação aí, nós vamos mantê-la. Depois nós vamos ver se a gente precisa multiplicar por algum número, porque numa pilha, o número de elétrons perdidos e ganhos tem que ser igual. Então, essa primeira reação já está escolhida. Dessas outras reações, a que nós escolhermos, nós vamos ter que inverter. Por quê? Porque a água vai estar se reduzindo
e um desses metais que nós vamos escolher vai estar se oxidando. Essa é uma característica dos metais. Os metais têm maior tendência a sofrer oxidação. Então, nós vamos ter que inverter essas reações. Uma delas é a que nós escolhemos. Porque quando você inverte uma redução, ela passa a ser uma reação de oxidação. Agora, você me pergunta, Alexandre, qual é a que nós vamos escolher? Veja bem, a primeira já é a redução. Qual desses metais é o que se oxida mais facilmente? Lembra o que eu disse? Quem tiver o maior potencial de redução vai sofrer redução. E nós já escolhemos, que é o hidrogênio, porque ele diz que libera gás hidrogênio. Dessas que sobraram, é que nós vamos agora tomar a decisão entre essas 5 que sobraram. Quem tivesse o maior potencial de redução delas, veja que esses números são negativos, o maior seria isso aqui, ó, menos 0,22. Então, quem tivesse o maior potencial de redução, teria maior tendência de sofrer redução. Nós não queremos ele. Nós não vamos querer escolher essa reação aí. Nós queremos escolher a substância que tem o menor potencial de redução. Por quê? Porque a substância que tem o menor potencial de redução vai sofrer o quê? Oxidação facilmente. Então, será uma reação de oxirredução espontânea que ocorrerá favoravelmente. Dessas substâncias, menos 0,73, menos 0,22, menos 0,58, menos 2,33 e menos 0,88, qual é a que tem o menor potencial de redução para você escolher? E você já sabe por quê. Por que nós vamos escolher a que tem o menor potencial de redução? Porque a que tem o menor potencial de redução é aquela onde vai ocorrer facilmente uma reação de oxidação. Quem tem o menor potencial de redução se oxida facilmente. Menos 2,33 é o menor. Então, a outra reação que nós vamos escolher é essa que contém o alumínio. Então, agora já dá para a gente saber qual é a mistura que eles colocam para fazer esse desentupimento. Uma base, todas as reações ocorrem meio básico, água, porque as reações ocorrem meio aquoso, e colocam alumínio pulverizado, alumínio em pó. Por quê? Porque o alumínio facilmente ele vai sofrer oxidação, porque ele tem o menor potencial de redução. Então agora, nós já sabemos até quais são as espécies. Se fosse só para marcar, eu já marcaria o item A. O item A, o metal escolhido é o alumínio. É alumínio em pó que ele coloca, porque como essa semi-reação tem o menor potencial de redução, ela facilmente vai sofrer oxidação. Mas eu não vou parar por aí. Vamos agora aproveitar essa questão para aprender pilhas. Se ele pedisse para a gente escrever a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação, a global e calcular a DDP, ele poderia pedir tudo isso numa prova do Enem ou em provas de outros vestibulares tradicionais que você vai fazer. Então vamos lá, vamos revisar tudo de pilha aproveitando essa questão. Lá no cátodo é onde ocorre a reação de redução. Numa pilha, o cátodo é o polo positivo. Então, qual é a reação de redução que nós escolhemos? Essa daí, ó. 2H2O mais 2 elétrons, produzindo gás hidrogênio mais 2OH-. Se a reação é de redução, você escreve o potencial de redução, que é aquele potencial lá. Potencial de redução é menos 0,83 volts. Ótimo. Tá aí a nossa primeira reação, que é uma semi-reação de redução. Lá no ânodo, que é onde vai ocorrer a reação de oxidação, numa pilha, o ânodo é o polo negativo. Quem é que vai se oxidar é o alumínio. Então, nós vamos ter que inverter essa reação aí, ó. Porque se você colocar do jeito que está, essa primeira reação é uma redução. Está ganhando elétrons. Agora você vai ter que fazer uma reação de oxidação. Os elétrons têm que estar do lado dos produtos. Então, vamos só inverter essa reação. Depois a gente iguala os elétrons dela. Então, vamos lá. Alumínio, que é alumínio sólido, que vai estar alumínio em pó, mais 4H-, porque é um meio básico, meio alcalino, produzindo AlOH4-, que é um ânion, e 3 elétrons. E quando você inverte uma reação, a reação que era de redução, ó, se transforma em oxidação. Veja que os elétrons agora estão do lado dos produtos. E o potencial que era de redução se transforma no potencial de oxidação. E você troca o sinal. Era menos 2,33 e fica mais 2,33 volts.
Então, tá aí as duas reações que estão ocorrendo, que são duas reações de oxirredução. Quem está se reduzindo? A água. Quem está se oxidando? O alumínio. Vamos agora somar essas duas reações, mas você não pode somá-las do jeito que está aí. Por quê? Porque a água está ganhando 2 elétrons e o alumínio está perdendo 3 elétrons. Você tem que igualar essas reações. Então, a primeira reação eu vou multiplicar por 3 e a segunda eu vou multiplicar por 2. Alexandre, por que você vai fazer isso? Porque 2 vezes 3 vai dar 6 e 3 vezes 2 vai dar 6. A gente tem que igualar em uma reação de oxirredução o número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos. Então, vamos fazer isso? Primeira reação é o cátodo, é onde ocorre a reação de redução. Numa pilha, o cátodo é o polo positivo, vou multiplicar essa reação por 3. Vai ficar 6H2O, 6 elétrons, 3H2, 6OH-. E o potencial de redução, você não multiplica por 3. Isso é uma diferença de pilha e de lei de Hess. Lá na termoquímica, lei de Hess, quando você multiplica uma reação por 3, o ΔH também você multiplica por 3. Quando você multiplica uma reação por 2, o ΔH você também multiplica por 2. Em pilha, não. Uma pilha, ela é uma reação qualitativa. Ela não depende da quantidade. Tanto é que se você pegar uma pilha comum, pequena, a média e a grande, a DDP dela é a mesma. Se for o mesmo tipo de pilha, uma pilha maior não tem uma DDP maior do que uma pilha menor. Se for o mesmo tipo de pilha, se for as mesmas espécies que estão se oxidando e se reduzindo. Pode pegar uma pilha comum, a pequena, a média e a grande, a DDP de cada uma delas é 1,5 volts. Então, Alexandre, por que a pilha grande é mais cara? Porque a pilha grande tem mais reagente. Então, ela vai demorar mais a se acabar, porque tem mais reagente para ser consumido. Então, muito cuidado. A única coisa que você pode fazer com o potencial é trocar o sinal dele. Quando você inverte a reação, se era menos, vira mais. Se era mais, vira menos. Mas você não pode multiplicá-lo, o potencial, quando você multiplica a reação por um número. Então, multipliquei a reação por 3, mas o potencial continua o mesmo. Segunda reação é o ânodo, oxidação, polo negativo. Nós vamos multiplicar por 2. Vamos lá. 2 alumínio, 8 OH-, 2 AlOH4-, 6 elétrons e o potencial de oxidação mais 2,33 volts, você não multiplica por 2. Agora sim, nós poderemos somar essas duas semi-reações, a de oxidação e a de redução, para obtermos a reação global da pilha. Veja que o número de elétrons ganhos, 6, é igual ao número de elétrons perdidos, 6. Obrigatoriamente você tem que cancelar. Dá para simplificar mais o que aqui? Ó? Dá para simplificar 6OH- com 8OH-. O que é que acontece se eu simplificar 6OH- que estão nos produtos com 8OH- que estão nos reagentes? 6 simplificando com 8, sobram 2OH- aqui do lado dos reagentes. Tem mais alguma coisa para simplificar? Não, não tem água para simplificar, não tem hidrogênio, já cancelamos os elétrons. O que é que sobra na reação global dessa pilha? A ordem não interessa, pode escrever aí na ordem que quiser. 6H2O mais 2 alumínio sólido mais 2OH-, produzindo o quê? Gás hidrogênio, o ânion, que é o AlOH4- aquoso, e a DDP você soma. Se você somar mais 2,33 mais menos 0,83, né, que na verdade é subtrair e dar o sinal do maior, vai dar mais 1,50 volts. Isso é a prova que você acertou. Porque toda pilha, ela tem que ter uma DDP positiva, que significa que é uma reação espontânea. Essa reação é espontânea porque tem uma DDP positiva. E tem tudo a ver. O que foi que ele disse que misturava, hein? A base, que é o hidróxido de sódio, representado aqui por OH-,
água e algum metal pulverizado. Esse metal pulverizado, como a gente já sabia, é o alumínio, porque aí essa reação ocorre, ó, ela tem uma DDP, e quanto maior essa DDP, mais espontânea é a reação, porque mais energia livre ela libera. Se a DDP é positivo, o ΔG, que é a variação de energia livre, é negativo, isso garante que a reação é espontânea. Então, o metal mais fácil, realmente um dos metais que se oxidam mais facilmente, é o alumínio. O alumínio se oxida mais facilmente. Aí até tem gente que pensa que o ferro se oxida mais facilmente do que o alumínio. Não. É o alumínio que se oxida mais fácil do que o ferro, porque ele tem um potencial de redução menor. Se ele tem um potencial de redução menor, ele se oxida mais facilmente. Mas por que é que você quer ter na sua casa um portão de alumínio e não de ferro? Porque o portão de ferro ele vai se oxidando e se oxida até se acabar, produzindo hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, que é o que a gente chama de ferrugem. Já o alumínio, quando ele se oxida, ele forma uma película de óxido de alumínio que é impermeável à água e ao oxigênio, dá aquela coloração meio que acinzentada do alumínio. Então essa camada impermeabilizante impede que o alumínio continue se oxidando até se acabar. Então o alumínio é um metal que se oxida facilmente, mas ele forma uma película protetora. Depois que essa película protetora se forma, ele não se oxida mais. Então, por isso que é muito bom nós termos um portão de alumínio, uma janela com grades de alumínio, porque não vai se acabar nunca. Depois que essa película de óxido de alumínio se forma, a oxidação para. Diferentemente do ferro, que oxida até se acabar, né? Até esfarelar, virar aquele pó de ferro, ou pó de hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, óxido de ferro, que é a ferrugem, uma mistura de óxidos e hidróxidos. Então tá aí uma questão maravilhosa que nós aproveitamos para lhe mostrar tudo o que ele pode perguntar numa questão de pilha. Quem é o cátodo, quem é que sofreu redução, qual é a substância que se reduziu, que foi a água, quem é o ânodo, quem se oxidou foi o alumínio, qual é a DDP da pilha, 1,5 volts, e às vezes ele ainda pode perguntar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Lembrando que quem sofre redução é o agente oxidante. Então, quem sofreu redução foi a água, ele é o agente oxidante. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem foi que sofreu oxidação é o alumínio, então ele é o agente redutor. Então, tudo que ele poderia perguntar numa questão de Enem, DDP, quem se oxidou, quem se reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, qual é a semi-reação de redução, qual é a semi-reação de oxidação, qual é a reação global da pilha, qual a sua DDP, nada mais pode ser cobrado numa questão de pilha, e aí você vai se dar muito bem, tanto numa questão Enem, como em questões de vestibulares tradicionais, até mesmo questões de provas específicas, abertas, que poderiam cobrar tudo isso para você. Então, questão maravilhosa, até porque nós aproveitamos, como é a nossa regra, para fazer uma maravilhosa revisão de pilhas. Questão resolvida, letra A.